Vai lá, Elias. Eu queria falar agora com um pré-candidato à presidência da República, né? Uma pesquisa recente colocou você ali com 2% dos votos, o que é uma porcentagem muito importante aí numa pré-campanha que a gente está começando. Primeiro eu queria saber como é que vocês receberam esse número, se era esperado, se foi aí uma surpresa positiva. E o segundo ponto é, né, no estado de São Paulo, você, candidato, vai precisar ter bons palanques, né? E aqui, evidente que o estado de São Paulo é um estado muito estratégico para vocês. Eu queria saber quem são os potenciais candidatos a governador do Missão, ao Senado, como é que seria a sua chapa aqui no estado de São Paulo? Vamos lá, por partes. Já montar o partido foi tão difícil, né? Mas vamos lá. Vai começar pela última ou pela primeira? Começar pela última. Todo mundo nosso adoraria que o Kim Kataguiri fosse candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu adoraria que o Kataguiri fosse meu líder do governo na gestão Renan Santos na presidência da República. Então eu adoraria vê-lo como candidato a deputado federal. Temos que ver o que Kim Kataguiri vai querer, né? Ele acho que E ele vai ter total liberdade para escolher. Sim, ele tem um pouco de moral no time. A gente gosta bastante do menino. Então seria, vamos dizer, uma decisão que ele tomaria. Eu gostaria de vê-lo como candidato, porque eu gostaria de vê-lo, já que eu seria candidato a presidente, gostaria de ter um líder de governo como ele. Seria uma revolução ter um cara como ele como líder de governo. Sobre fazer campanha e sobre como receber as pesquisas, se por um lado eu fiquei surpreso por ter sido incluído na pesquisa tão logo, eu não fico surpreso com o resultado. Por mais que eu seja, vamos dizer, em redes sociais não tão grande quanto os demais membros, a gente tem que entender assim, nós temos um público ao redor do Brasil inteiro muito leal e que acredita muito no projeto. A crença é concreta. Quando o Kim Kataguiri concorreu para prefeito de São Paulo, quer dizer, tentou concorrer, né, foi barrado pelo União Brasil, ele chegou a aparecer com 10% em algumas sondagens. Variava de 6% a 12%, até que no começo de 2024 o próprio partido começou a sabotar ele. Então ele chegou até... E qual era o perfil demográfico? Exatamente o mesmo perfil que apareceu na sondagem com o meu nome para a presidência da República. Se a gente pega, por exemplo, esse perfil um pouco mais masculino, bem mais jovem, com uma boa escolaridade e separa pelo meu conhecimento, você tira a parte do desconhecimento, que eu sou o candidato com o maior desconhecimento de todos, e separa em regiões como Sul, Sudeste, eu vou estar pontuando em alguns cenários, nesse sentido, com pessoas mais escolarizadas, homens e mais jovens, tranquilamente com 10% nesse setor. Isso é uma coisa muito forte. A sua candidatura independe, por exemplo, de Tarcísio ser candidato também à presidência? De maneira alguma a gente vai vincular nosso sonho, nossa Porque o que se fala é que se Tarcísio for candidato, ele unificaria a direita, o centrão, a sua candidatura está mantida em qualquer cenário. É isso que você está falando. Isso é um compromisso de vida. É uma candidatura de um partido novo, sem trocadilho com o outro ali, sem fundo eleitoral. Um pouquinho de fundo eleitoral. Sem tempo de TV, né? Que tipo de candidatos com palanques difíceis, né? Que tipo de candidatura seria essa? Que tipo de estrutura vocês teriam? E vocês poderiam fazer coligações com outros partidos? Ou o Missão vai ser um partido purista, assim, de não aceitar coligações, por exemplo? E a nossa audiência perguntou também, por que começar com uma candidatura à presidência da República, que é, digamos assim, aquela que qualquer partido quer ter a representatividade? Pois bem... Pega o combo aí e... Destrincha aqui. E lute. Vamos lá. A primeira coisa, seria da maneira mais rock and roll possível. Seria com pouco dinheiro, pegar uma van com um Starlink e sair rodando as cidades do Brasil. Essa seria uma candidatura que se comunicaria com as pessoas na base e que continuaria falando com as pessoas nas redes sociais. É o que nos resta e é a coisa mais honesta a se fazer. É ir conversar com as pessoas na base, numa rádio no interior do Paraná, depois segue para pro Ceará, segue pro Maranhão, ter essa conversa com as pessoas e fazer algo que os outros não têm condição de fazer. Falar as coisas fáceis, que todo mundo quer falar, mas também as difíceis, na cara das pessoas. Muitos não vão gostar, outros tantos vão gostar. E naturalmente isso não independe do Tarcísio, porque os nossos sonhos não dependem do Tarcísio. Na verdade, nem os sonhos do Tarcísio dependem dele. O Tarcísio está sempre aguardando o sonho dos outros. Uma hora o Tarcísio vivia o sonho da Dilma, depois o Tarcísio passou a viver o sonho do Temer, agora ele vive o sonho do Bolsonaro. Quer dizer, ele vivia o sonho do Bolsonaro, agora ele vive o sonho do Ciro Nogueira. Ele não é um arquiteto de nada, ele é um engenheiro do projeto arquitetônico ideológico alheio, e nós somos arquitetos dos nossos próprios sonhos. Nós desenhamos um Brasil diferente. Então, para isso, a gente precisa de uma candidatura apontando o nosso caminho é esse aqui. E eu não sei se a gente vai ganhar ou perder. As pessoas dirão que a nossa candidatura é improvável, né? Mas eu não sei, era improvável montar um partido, era improvável o impeachment da Dilma. A gente já contrariou isso outras vezes. Você acha que dá para chamar Tarcísio de fantoche, como muitos têm chamado nos últimos dias? Eu não diria um fantoche. O Tarcísio ele é um bom aluno.
Ele é um cara que teve as notas mais altas por onde ele passou. Ele é um bom aluno. Então alguém dá uma missão e ele vai cumprir da melhor maneira que ele pode cumprir essa missão dele. Tanto que ele seria um cara que poderia agregar trabalhando pra gente no governo nosso. Vocês estão rindo, mas não é pra rir, é real. Ele trabalharia bem no governo nosso. Bastante irônico. A questão das coligações, é um partido que aceitaria coligações? Dentro do nosso projeto, se alguém quiser participar e coligar, dentro do nosso projeto, nos nossos termos, com certeza. No oposto, missão apoiando outros candidatos? Para a presidência da República, sim. Não, para governos, eventualmente. Numa posição em que eles aceitariam parte do nosso programa. Tanto que uma das coisas mais difíceis que a gente vai ter, Zanin, vai ser manter a nível estadual e depois a nível municipal esse tipo de mentalidade. Você só consegue ter um projeto ideológico sério no Brasil se entendendo como dominante. Você tem que se entender como dominante, inclusive nas relações. E, naturalmente, as pessoas querem montar partidos no redor do Brasil para vender essas legendas por aí e para coligar aqui e ali. E isso acaba maculando a própria natureza do partido. A gente precisa ser um partido dominante. O partido dominante se eu estiver como um sócio menor num projeto alheio, tem que observar a ideia de que ele vai ceder o espaço para uma perspectiva nossa. Se não há cessão para uma perspectiva nossa, se na verdade há cessão para o espaço de um político que está na nossa legenda, deu errado. A gente não pode fazer. Cuidar disso, eu tenho certeza que será mais importante, inclusive, do que tocar candidaturas. Eu acho que eu vou me estressar muito mais tocando isso do que qualquer outra coisa, porque essa sedução existe e essa tendência natural a se conformar é a base da política brasileira. Só para arrematar, por que já começar pela presidência da República? Porque nós temos que começar simbolizando o que nós sonhamos e que nós almejamos para o Brasil. A gente tem que oferecer para as pessoas uma perspectiva diferente. Naturalmente, eu volto a falar, o Tarcísio é um projeto do Centrão levando os votos da direita. É isso que o Tarcísio está fazendo. E os outros candidatos vão se amarrar ao redor do Tarcísio, porque é isso que eles querem fazer. É um acordo. E tá ok, façam. É um projeto convencional para o Brasil. Eles dizem que eles vão pacificar. Legal. Nós não estamos muito querendo pacificar o Brasil nos termos de... Nós temos que fazer mudanças profundas no Brasil. Então, a gente vai ter que mexer em privilégios aqui e ali, vamos ter que falar sobre pacto federativo, um monte de coisa que vai deixar as pessoas desagradadas. Mas nós vamos fazer. Esse é o nosso sonho. E nós temos que apontar. A participação na eleição vai ser para ganhar, mas também para apontar. E apontar um horizonte para que, vamos dizer, novos frutos surjam ao redor do Brasil, novas lideranças surjam e esse partido tenha um impacto que ele pretende ter na história nossa. Vai lá, Bia. Mas você vê alguns nomes, teve algumas críticas, mas elogios, por exemplo, a Tarcísio agora mesmo, a Caiado. Então, numa possível presidência, poderia ter um convite para essas pessoas participarem do governo formalmente, deixando as críticas de lado? Sim, poderia. O Caiado é um homem honesto nos propósitos dele. Pode ser que não seja um homem mais forte nesse sentido. No impeachment da Dilma, ele era um cara que ele era conduzido pelas circunstâncias. Naquela época ele já foi conduzido pela gente. O Caiado, naquela época do impeachment da Dilma, a primeira reunião que eu tive com ele, ele era contra o impeachment. Não, eu tenho um nome a zelar. Depois ele falou, tô junto. Tudo bem, ele veio conosco já no impeachment. Natural que no governo nosso ele venha com a gente também. O Tarcísio é um homem, é um técnico bom. Faria sentido no governo nosso. Nós não teríamos problema algum nesse sentido. Zema? Eu não sei muito o que fazer com o Zema. Acho que faria um pão de queijo com o Zema. Quantos ministérios vocês teriam? Não teria agora como estimar para você. Vou cortar para tanto. Eu acho isso mais uma... Para muita gente isso tem um caráter que é simbólico. Porque é um símbolo de muita discussão aqui no país. Né? Sim, vou cortar um monte. Eu acho que assim, nós, pela própria natureza nossa, muitos ministérios que não têm utilidade aí, que alguém pode levantar, não fariam sentido. Nós talvez juntássemos muitos, transformaríamos os outros tantos em secretarias, mas isso nem de longe, esse é o ponto, arranharia o problema fiscal que nós temos. Nós temos um problema fiscal de ordem trilionária, que por mais que isso soe simbólico, e precisa ser feito, certos acenos simbólicos, o que a gente vai precisar fazer é muito maior do que essa questão das reduções. Que nós faremos, eu só não sei estimar para você que nem chegamos nesse tipo de discussão. Estamos caminhando para os últimos 15 minutos, dá tempo de fazer mais um giro aqui. Eu quero te perguntar, porque você mencionou que vocês vão representar os millennials e a geração Z. E há uma diferença grande também entre essas gerações e seus gostos, então não daria para colocá-los num pacote só. Mas o que essas gerações querem e que o Missão ou a Missão teria para oferecer? Um exemplo bem claro do que seria essa ruptura geracional. A Constituição de 88 ela foi construída em cima do sonho da geração boomer, que a gente chama. A geração boomer brasileira não é igual à geração americana. Então a gente veio de um período que houve uma ditadura militar, com certos consensos sobre o que era aquele processo político histórico para alguns. Certo consenso para alguns é contraditório, mas havia um consenso, né, de que não foi democrático, que havia violações de direitos humanos, que as pessoas queriam votar. E aquilo foi plasmado numa Constituição que garantia muitos direitos, que no papel soava bonita, mas que ela já era anacrônica quando ela surgiu, né? O estado de bem-estar social começou a ruir naquele período.
E a gente está pagando o pato daqueles consensos até hoje. Como a gente teve várias violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro na ditadura, naturalmente a gente teve uma legislação penal um tanto quanto leniente com a ideia de crime. As gerações mais novas não concordam com isso. Saiu uma pesquisa recente sobre como a geração Z no Brasil vê a questão da pena de morte, 46% é favorável. É a geração que é mais favorável à pena de morte. E não é que ela é conservadora. Você tem números, é a geração que é mais favorável, por exemplo, ao aborto e liberação de drogas, mas ela é a favor da pena de morte. Em uma intensidade muito maior. Essa perspectiva sobre enfrentamento ao crime que essas gerações mais novas têm, não tem a ver com a perspectiva que a gente viu no momento que a Constituição foi feita. A ideia da garantia de direitos, né? A gente tinha em 88 a ideia de direitos, precisamos de direitos, né? Isso vai ser uma forma de garantir a nossa cidadania. O Brasil é um país muito rico, mas muito desigual. A perspectiva dessas gerações não é exatamente essa. São gerações que querem ganhar dinheiro, não estão ligando muito se vai estar na CLT, se é PJ, elas querem regimes de contratação diferentes, querem uma adaptação a um mundo muito mais dinâmico e, naturalmente, elas estão presas não só no endividamento que foi gerado pelas gerações anteriores, endividamento real, que é a conta que cai, seja na Previdência, seja no custo do Estado, o custo tributário que incide sobre elas, mas sobre a forma de elas enxergarem o próprio país. Essas gerações não conseguem sentar na mesa para discutir, porque pelo próprio fato das gerações mais velhas simplesmente estarem vivas até hoje, elas ocupam os espaços, seja nas empresas, seja no Estado, e aí você tem esse choque. Esse choque ele precisa ser estimulado não no sentido do conflito, mas no sentido de que, dialeticamente, a gente precisa começar a alterar o Brasil ao modo dos novos brasileiros. Bruno. Essa parte da Constituição de 88 eu acho que vai bem em linha do que eu falei. Tem até um livro que chama A Quarta Virada, só tem em inglês, que ele explica essa diferença geracional e que agora o Brasil estaria entrando num outro ciclo que, segundo consta, duraria seus 20, 30 anos. Esse estudo foi de 1500 a 1997 entre Inglaterra e Estados Unidos, mostrando esses ciclos econômicos que o Brasil entraria mais à direita em 2018 e permaneceria por um longo tempo. Acho que tivemos o lapso da pandemia e tudo mais. Você acha que faz sentido essa análise e vocês poderiam entrar em algum momento, mesmo que não agora, sendo mais real, para 2026, em algum momento, ter uma capacidade de bater de frente com esses partidos que hoje dominam o status quo por completo? A gente tem que acreditar nisso, né? A gente está devotando a nossa vida a isso. Então a crença nossa tem que ser muito real. Eu acredito de fato que a gente vai conseguir. Eu acredito de fato que assim, porque no começo você não é necessariamente o mais popular, mas nós trazemos os melhores. E hoje, nós não podemos ter a maior parte dos brasileiros hoje ao nosso lado. Eles sequer conhecem nossa mensagem, nós somos um partido que está nascendo. Mas os jovens mais interessantes, nas melhores posições, eles já entenderam a mensagem e estão participando disso. A quantidade de pessoas brilhantes que a gente está trazendo, jovens que trabalham com startup, que estão falando, não, eu vou trabalhar no projeto de vocês, jovens que trabalham no setor de tecnologia, jovens no mercado financeiro, jovens que se formaram nas melhores faculdades de direito do Brasil, eles já entenderam que o projeto da geração deles é o nosso. Isso aconteceu com outros projetos, inclusive dos nossos adversários, quando eles reuniram grandes nomes. Pô, gente, eu odeio o PT, mas na fundação do PT você tinha o Sérgio Buarque de Holanda. O Raimundo Faoro, ele foi ligado ao PT em grande medida, ou seja, eles tiveram homens brilhantes no começo deles, e eles foram um projeto geracional. Nós estamos começando a reunir pessoas muito jovens e muito inteligentes que vão trazer um impacto na vida brasileira nos próximos anos. E isso a gente vai sentindo como vai acontecer. Só que eles estão sentindo isso que eu digo, que é o que os nossos coletores sentiram no processo de criação. Nós estamos fazendo algo que os outros ainda não fizeram. Mas quando você fala a gente tem que acreditar nisso, já não há um descolamento da realidade? Porque se a gente tem que acreditar é porque, de fato, isso não aconteceria. Não, é que eu digo isso como uma resposta no sentido de que eu não poderia não acreditar nisso, para ser mais preciso, com todo o trabalho que a gente está tendo. Porque se esse é o trabalho das nossas vidas, a gente está botando o coração nisso, naturalmente a crença tem que ser muito forte. Mas eu quero saber, há viabilidade para isso? Tem que ter e terá. Não, tem que ter, eu quero saber se tem. É porque eu tenho que ter, é um ato de vontade. Se eu ficar olhando estatística, nós somos um grupo minoritário. Só que eu não sou um olhador de estatística. Não existe nada mais forte do que a vontade humana. Daqui a pouco, eu não quero parecer filósofo aqui, mas daqui a pouco vem as inteligências artificiais, elas vão substituir boa parte da nossa capacidade técnica em muitas coisas. A única coisa que vai restar para o ser humano é a capacidade de sonhar e a vontade de realizar. Então, graças à nossa vontade, a gente fez o impeachment da Dilma quando era muito improvável. Graças à nossa vontade, a gente sobreviveu à pressão que o bolsonarismo fez contra nós, o cancelamento, a imposição de uma direita única. Aquilo foi um ato de vontade, foi uma teimosia. Graças à nossa vontade, nossa teimosia, a gente criou um partido. E olhando o Brasil hoje, você entende que o impeachment da Dilma resolveu o problema? Não, porque não existe fim da história. O impeachment da Dilma não resolveria nada, mas o impeachment da Dilma era necessário naquela época para afirmar, inclusive, uma posição contrária não só a pedalada fiscal, isso aqui não era sobre pedalada fiscal, a um tipo de governança corrupta que a gente tinha na mão do PT naquele período.
Naturalmente, as decisões que nós, enquanto brasileiros, tomamos no pós-impeachment foram ruins. Elegeram o Bolsonaro como líder disso. Desculpa o termo, deu caca aí, né, pra não falar palavrão. E agora a gente lida com as consequências disso. Todos nós lidamos. Agora, o impeachment de Dilma não arrepende em nenhum momento daquilo. Foi um momento de despertar. O problema é, nós despertamos e fizemos besteira. Nós despertamos, pegamos um cara meio bobo aí, oi, tudo bem, sou o Bolsonaro, e botamos lá. Botaram um idiota numa posição importante, o idiota fez o que o idiota faz, cara. Pautas importantíssimas pro país ao longo do projeto dele, né? Mas, acima de tudo, ele pegou todas essas pautas e submeteu à vontade dele. O Bolsonaro pegou toda a agenda daquilo que a gente chamava de direita e grudou nele e destruiu tudo. Tanto que, em todos os termos, a direita saiu menor. A agenda liberal que nós defendemos, ela saiu menor ou maior que o Bolsonaro? A gente não fala mais em reformas em termos liberais com ninguém. Todo mundo fica falando isso meio escondido. Quase ninguém produz mais conteúdo em rede social nesses termos. E agora fala, agora o Milei andou com isso na Argentina. No Brasil isso diminuiu. A agenda anticorrupção na direita. Bom, o Bolsonaro tinha uma PEC pró-impunidade que ele votou junto com o PT no governo dele. O Bolsonaro foi um político pró-corrupção no governo dele, pra gente ser claro. Pelo menos que você anda com uma PEC pró-impunidade, que é a PEC que o Centrão queria, o PT queria, e os bolsonaristas estavam votando, quem que combateu ali? Ele acabou com aquela agenda. O Bolsonaro falou, eu acabei com a Lava Jato. Então, se a gente olha os pressupostos daquela direita, o Bolsonaro destruiu tudo. O Bolsonaro ele foi uma lepra para a direita brasileira. E ele transformou o que eram causas, em 2015, 2016, veio nas manifestações, eram sobre causas. Que era muito louco num país como o Brasil. E virou sobre o Bolsonaro. Tanto que as pessoas ficam lá orando na Paulista. Ai, presidente. As pessoas choram. Na época, antigamente era impeachment, prisão da Dilma, Operação Lava Jato. Hoje é eu te amo, Bolsonaro. Esse cara é um parasita. O preço que esse cara cobrou para a direita brasileira, a gente vai ficar pagando por anos a fio. É uma desgraça. Mas, né, as coisas são como elas são. Vai lá, Elias. A gente acabou falando um pouco da esquerda aqui na nossa reta final da conversa, né? Eu queria saber de você o que você acha da eleição do ano que vem, de como a esquerda vai se posicionar. Há espaço para uma reeleição do Lula? Em termos eleitorais, e ele tá no jogo. Eu não acreditava que sequer que ele ia ser candidato. No cenário em que ele percebesse que ele poderia perder, ele não seria candidato. Porque se você for pegar a narrativa histórica do Lula, né? Foi preso, aí voltou e salvou a democracia. Ele terminava, escrevia um livro, falava que é um grande herói, aí abraçar ali todas as lideranças de esquerda do mundo e tchau. Mas faltou combinar com a realidade, ele não vem fazendo um governo bom. Mas desde que ele colocou o Sidônio, e sejamos honestos, desde janeiro desse ano, o Sidônio começou a atuar, eles começaram a tirar um pouco a Janja do foco e começaram a fazer, vamos dizer, populismo puro e simples. Esse negócio do gás, o botijão erguido. Cara, a popularidade dele começou a aumentar com a base social clássica dele, que são as pessoas mais humildes. Essa base social do petismo tá ativada e se ele tiver chance de ganhar, eu não duvido que ele não queira largar o osso e concorra e ganhe ainda. Esse é o perigo, a gente não pode deixar o Lula ganhar. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.